Olá pessoal, tudo jóia? Bom, vamos para a nossa primeira aula aqui virtual, ok? Nesse primeiro dia, nós vamos estudar dois capítulos, o capítulo 5 e 6 da apostila. Então, sempre tenha em mãos o nosso caderno e a apostila não, o livro, ok? Bom, eu passei para vocês o gabarito de alguns exercícios. Espero que vocês tenham feito, tá? Provavelmente deve ter gerado dúvida, é natural esse tipo de situação, correto? Lembrem, as dúvidas geralmente são aqueles tipos de exercício que caem em prova, que cai no PISME, que cai num teste. Então, se você fez uma lista de 30 exercícios e errou 2, e desses 2 você não procurou saber qual é a resposta e não compreendeu a resposta, isso é um perigo que você deve evitar. Não deixe isso acontecer. Tire as suas dúvidas, ou comigo, ou na internet, às vezes você acha o exercício e compreende, beleza? Bom, mas eu vou fazer uma recapitulação do que a gente estudou dos capítulos 5 e 6. Então, no capítulo 5, você estuda as mudanças de estado físico da matéria, tá? Sólido, líquido para gasoso. Pegue no seu caderno, que a gente fez um resumo, né, das mudanças, sólido para o líquido, líquido para o gasoso, depois a gente voltou, gasoso, líquido, líquido, sólido, como chama essas passagens, as características de cada estado, o que acontece no estado sólido, o que acontece no estado líquido, o que acontece no estado gasoso, quando a matéria está, altera ou não altera, se o formato altera. Então estude isso bem para cada estado físico. Saiba o nome das passagens, saiba interpretar o que é uma passagem endotérmica e exotérmica. Isso é fundamental, ok? Estude os gráficos de mudança de estado. Lembra, quando a temperatura for fixa, constante, na mudança de estado, tanto na fusão quanto na ebulição, isso é sinônimo de substância pura. A substância está totalmente pura. Quando na mudança de estado você tem uma variação pequena da temperatura, isso quer dizer que isso é uma mistura. Mas tome cuidado com misturas específicas, como a mistura eutética e azeotrópica. A gente colocou isso no caderno para você. Então, saiba interpretar gráficos. Faça exercícios de interpretação de gráficos. Isso é extremamente importante, ok? Então, estude isso. Outra coisa importante na hora que você estiver estudando são exercícios onde ele traz uma tabela, coloca várias substâncias e coloca o ponto de fusão e ebulição dessa substância. Cada substância pura tem o seu ponto de fusão e ebulição fixo num determinado valor. Lembra, ponto de fusão e ebulição e a densidade e a solubilidade, toda substância pura tem o seu valor específico. E isso dá para a gente identificar uma substância pura, ok? Então, voltando a essa tabela, onde você tem pontos de fusão e pontos de ebulição fixos, é típico exercício onde ele te coloca uma temperatura determinada, por exemplo, a temperatura ambiente entre 20 e 25 graus Celsius, e vai perguntar para você qual substância está no estado sólido, qual substância está no estado líquido. Para quem tem um raciocínio lógico rápido, é fácil, né? Consegue identificar rapidinho. Quem não consegue fazer isso, eu ensinei vocês no quadro, durante a aula, a fazer uma reta, não é isso? E aí aplicar o conhecimento matemático. Coloca o valor da temperatura que ele quer e analisa. Olha, se eu for para a esquerda, menor. Se eu for para a direita, maior. E aí você coloca os pontos de fusão e ebulição nessa reta e você vai analisando. Saia do sólido, ok? E vai caminhando até você chegar no ponto certinho que ele quer determinar. Então estude esse tipo de exercício. Bom, uma outra coisa muito interessante que está lá na página 78, são exercícios com esferinhas que representam átomos, ok? Que é aquela parte de misturas, tá certo? Misturas e sistemas, misturas homogêneas e heterogêneas, quantas fases tem, quantos componentes tem. Na página 78 tem um exercício resolvido, onde ele coloca esferinhas imitando substâncias. Nós fizemos isso no quadro também. Então, saiba trabalhar com isso para você identificar quando essas esferas são diferentes, ok? E vai identificar uma substância simples, uma composta, se aquele sistema é uma mistura ou se é uma substância pura. Então, saiba fazer exercício desse tipo. Nesse exercício que eu falei para você, tá bem claro lá e tá resolvido, tá tranquilo de entender. Se você não entendeu na nossa aula, nossa primeira aula,
virtual, a gente comenta com você de novo e tira a dúvida. Então, saiba as características de misturas homogêneas, de misturas heterogêneas, quantas fases. Lembra, fase é tudo aquilo que eu consigo ver. Não se preocupe nesse momento com o conceito. É importante que você saiba classificar um sistema, compreender esse sistema. Correto? Então faça desse modelo, estude isso, faça os exercícios, eu já passei o gabarito para você, saiba identificar uma mistura homogênea e heterogênea, cuidado com aqueles exemplos onde te dá a sensação de que é homogêneo. O sangue, o leite, beleza? Duas coisas importantes. Lembra, toda mistura que é de sólido é heterogênea. Toda mistura que é gasosa, só gás, é homogênea sempre. Tá certo? Lembra da liga metálica. A liga metálica homogênea, mas aqueles sólidos, para eles formarem a liga, eles tiveram que ser fundidos. Ocorreu a fusão e aí sim eu montei uma substância homogênea única. Mas se eu pegar os sólidos separadamente e misturá-los, vai me dar uma mistura heterogênea. Então, na nossa primeira aula, a gente vai discutir os exercícios com esses gabaritos. Então, espero que vocês estejam prontos para isso. E qualquer dúvida a gente tira na aula para a gente caminhar junto. Porque a segunda aula já vai ser sobre separação de misturas. Beleza? Um abraço e até lá!